Lucas Vidalba e Wallace serão titulares do Cruzeiro de Leonardo Jardim? Pelo menos é isso que o técnico vem desenhando nos jogos treino da equipe neste período sem partidas oficiais. Pelo lado do Atlético, qual é a situação de Fábio Gomes, atacante que tem sido muito importante para a equipe do Bolívar, da Bolívia? E Mina pode chegar à Cidade do Galo? Como é que está a situação do zagueiro colombiano que o Atlético diz não ter interesse? E o futuro de Gustavo Henrique, zagueiro que pertence ao Corinthians? Eu vou contar tudo isso nesse vídeo, que é um oferecimento de McGo, Barbearia Belo Horizonte, Riviere Joias, Joalheria Sartori, Instituto Meca, Eveno Burger Shop, Cozinha de Fogo Vals, Litodog e Litocat, Fute Rico Esportes, Sobar e é Gol Esportes. Então, acompanhe a vinheta que já eu volto para trazer todos os detalhes nesse vídeo. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Fala do jornalista. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, jornalista esportivo há 14 anos, estou na TV Band Minas, na Rádio Transamérica, na Rádio Band News, na Gol Brasil e também faço parte da equipe dos Cancelados, sempre aos sábados. Vamos lá primeiro falar sobre Lucas Vidalba e Wallace. Bom, os dois devem ser titulares do Cruzeiro. Vou começar por Lucas Vidalba. O técnico Leonardo Jardim tem desenhado o Cruzeiro com Lucas Vidalba na lateral esquerda. E aí eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro, o Everton Guimarães também falou com uma pessoa do Cruzeiro ontem durante os donos da bola, e o Vidalba tem sido o jogador mais utilizado na lateral esquerda pelo técnico Leonardo Jardim. Por mais que em algum momento tenha sido cogitada a saída dele atuando como zagueiro, como lateral esquerdo ele tem agradado e bastante a diretoria cruzeirense e também a comissão técnica de Leonardo Jardim. Aliás, o técnico português tem sido responsável por avaliar estes jogadores nesse período de 100 jogos, nesse período de paralisação para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro acabou eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, não disputou as decisões, a decisão foi disputada entre América e Atlético, e nesse momento o Cruzeiro tem feito alguns testes, pensando no início do Brasileirão. O Cruzeiro terá o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro no dia 29 de março, contra o Mirassol, do interior de São Paulo. E Vidalba, Lucas Vidalba, tem atuado como lateral esquerdo na equipe cruzeirense. É possível que o argentino seja o titular da posição. Lucas Vidalba, então, vai atuar na lateral esquerda, vai atuar como o lateral esquerdo cruzeirense, pelo menos neste início. É bem provável que na partida do próximo sábado, diante do Red Bull Bragantino, o Lucas Vidalba surja como titular da lateral esquerda do Cruzeiro. Por mais que ele tenha mais características defensivas que ofensivas, por ser um zagueiro nesse momento da carreira, ele tem jogado com frequência na lateral esquerda. E é dessa forma que o técnico português Leonardo Jardim pretende utilizá-lo. Ele, inclusive, deve ser o titular dessa posição. Kaique deve ser o reserva imediato. E Marlon tem sido o terceiro nome da lateral esquerda. Eu sei que por muitas vezes o torcedor queria o Marlon como titular, muitas vezes já quis o Kaique, mas o lateral esquerdo deve ser Lucas Vidalba nesse momento do Cruzeiro. E aí, no meio-campo, uma novidade. Lucas Romero deve perder a vaga para o Wallace. O Wallace já perdeu mais de 5 quilos. O Pedrinho trouxe isso na participação em que teve nos donos da bola, que o Wallace perdeu bastante peso.
emagreceu bastante, ganhou massa muscular, corrigiu o desequilíbrio que ele tinha quando chegou ao clube. Então, desta forma, o Wallace deve atuar como volante titular do Cruzeiro. Será o primeiro volante da equipe cruzeirense, jogando ao lado do Matheus Henrique nessa formação de meio campo. Então, mais uma mudança do técnico Leonardo Jardim. Ele deve colocar o Wallace, contratado na temporada passada, depois de defender as cores da Udinese, como titular da equipe. O técnico Leonardo Jardim acompanhou a carreira de Wallace no futebol europeu, gosta do volante e pretende recuperá-lo na Toca da Raposa 2. Há o entendimento de que o Wallace deva ser este titular do Cruzeiro. Então, pelo que eu apurei, a formação do Cruzeiro, da defesa até o meio-campo, deve ser a seguinte: Cássio no gol, William na lateral direita, a zaga com Jonathan Jesus ou Matheus Gamarra e Fabrício Bruno, e Lucas Vidalba na lateral esquerda. Perceba que existe essa dúvida entre Jonathan Jesus e Matheus Gamarra, jogadores que foram contratados pelo clube. O Matheus Gamarra, nessa temporada, já com o aval do técnico Leonardo Jardim, e o Jonathan Jesus, contratado na temporada passada por decisão da diretoria cruzeirense. Então, a defesa, a linha defensiva então do Cruzeiro deve ser a seguinte: Cássio, na lateral direita, William, na zaga, Matheus Gamarra ou Jonathan Jesus e Fabrício Bruno na zaga. Pela lateral esquerda, Lucas Vidalba. E aí no meio-campo, o Wallace e Matheus Henrique. O meio para frente ainda é uma incógnita nos bastidores da Toca da Raposa 2. Existe a possibilidade do time entrar com Matheus Pereira, Wanderson, Dudu e Caio Jorge ou Gabigol, e existe a possibilidade do time entrar sem o Matheus Pereira ali como meio-campista, talvez o Christian, talvez o Eduardo, talvez um outro atleta como o Caio Jorge, jogando nessa função do Matheus Pereira, e aí recuando um pouquinho talvez o Gabigol, ou recuando mais Dudu e Wanderson, mas ainda existe uma incógnita, ainda não dá para saber 100% qual vai ser esse ataque do Cruzeiro. Mas até a contenção do meio-campo, posso garantir que o time será esse que eu acabei de citar. Vamos lá: Cássio no gol, William na lateral direita, a zaga com Fabrício Bruno, Matheus Gamarra ou Jonathan Jesus, e o Fabrício Bruno de titular. E aí a dúvida entre Jonathan Jesus e Matheus Gamarra, Lucas Vidalba na lateral esquerda, o Wallace e Matheus Henrique. Bom, então este deve ser o time titular do Cruzeiro, com bastante apuração. E aí, em relação ao meio para frente, ainda é uma incógnita para o técnico português. Bom, vamos lá. Pelo lado do Atlético, Fábio Gomes tem contrato com o Galo até dezembro de 2025. Está emprestado ao Bolívar, da Bolívia, até julho deste ano. Ainda não há uma definição do Bolívar sobre a contratação em definitivo do atacante. No entanto, o mais provável é que o jogador de 28 anos não seja contratado. Ele tem sido fundamental para a equipe nos últimos anos. Vou pegar aqui os números do Fábio Gomes para trazer para vocês, para que vocês entendam a importância do jogador no clube boliviano. Ele tem sido destaque da equipe desde que chegou à Bolívia. Foi campeão da Copa da Bolívia e do Campeonato Boliviano. Nessa temporada, venceu o torneio de verão. Somente em 2025, 8 jogos e 7 gols marcados. É um jogador que em 2024 teve 22 jogos disputados, 12 gols e 3 assistências. O Fábio Gomes tem conseguido boas exibições, boas atuações na equipe boliviana. No entanto, ainda não se sabe qual será o futuro ao certo. Alguns clubes do Brasil já o procuraram, alguns clubes do exterior também. E aí, o futuro de Fábio Gomes ainda é incerto, mas o centroavante, que pertence ao Atlético até dezembro deste ano, pode se transferir na próxima janela de transferências internacional em junho, julho deste ano. Então, é possível que Fábio Gomes tenha uma transferência em breve. E aí existe uma incerteza sobre a permanência do jogador no Bolívar, da Bolívia. Sobre IR Mina, conversei ontem com o agente André Cury, que era o intermediário da negociação entre Atlético e IR Mina, e de acordo com o André Cury, ainda haverá uma reunião do staff de IR Mina, ele é intermediário, ele não é agente de IR Mina, com a diretoria do Atlético para discutir a possibilidade de vinda para a cidade do Galo.
O Atlético é o único interessado na contratação do zagueiro de 30 anos. O Galo, no entanto, ainda aguarda para saber se de fato o zagueiro vai querer jogar no Brasil ou permanecer na Europa. Existe a possibilidade também de renovação com o Cagliari. O Galo, como único interessado, tem prioridade em caso de saída de Yerry do Cagliari. E agora, resta saber se o jogador vai ficar no futebol europeu, renovar o contrato com o Cagliari, que se encerra no dia 30 de junho de 2025, ou se ele vai aceitar a transferência para a cidade do Galo. Mas é importante frisar, por mais que o Atlético diga que não tem interesse mais na contratação do jogador, o agente André Cury, que é intermediário na negociação, alega que o Galo está interessado em contar com o zagueiro colombiano de 30 anos. Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo o futuro de Gustavo Henrique, zagueiro de 31 anos que pertence ao Corinthians. Bom, ontem eu obtive a seguinte informação. Gustavo Henrique tem, nesse momento, duas situações além de uma possível renovação com o Corinthians. Grêmio e Santos monitoram o jogador. Estão de olho na situação do defensor de 31 anos. O Gustavo Henrique, que era reserva do Corinthians, ele se tornou titular, teve uma lesão, voltou a jogar na atual temporada e o Gustavo Henrique já tem 5 partidas disputadas, com 450 minutos em campo e uma assistência. Ele atuou nos jogos contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, Barcelona de Guayaquil, tanto na ida quanto na volta pela pré-Libertadores, enfrentou o Santos também pela fase de mata-mata do Paulistão e jogou a partida de ida da final do torneio contra o Palmeiras. O Corinthians quer renovar o contrato do defensor de 31 anos, que faz aniversário na próxima segunda-feira. A ideia do Corinthians é a renovação contratual do atleta, que tem vínculo até dezembro de 2025. Bom, além disso, Santos e Grêmio já fizeram consulta pelo atleta e não descartam formalizar uma proposta. Existe a possibilidade de Santos e Grêmio formalizarem uma proposta, especialmente se o negócio para a renovação não avançar e o jogador ficar à disposição para assinar um pré-contrato a partir de julho deste ano. Bom, é isso, meus amigos. Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola.